como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Começando mais um vídeo aqui no canal, e se você é novo por aqui, eu sou a Anne e eu costumo falar sobre casos criminais reais, solucionados, não solucionados, misteriosos. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo novo, deixa o like que vai ajudar muito o canal a crescer. E compartilhe com aquela pessoa que você sabe que também vai gostar. E dito isso, bora pro vídeo. JonBenét Ramsey nasceu dia 6 de agosto de 1990 na cidade de Atlanta, Geórgia, nos Estados Unidos. Ela era filha de Patricia e John Ramsey e ela tinha um irmão 3 anos mais velho do que ela, chamado Burke. Quando ela tinha 4 anos, a família se mudou para o Colorado. E o pai dela era um empresário, então ele mexia com negócios milionários. E a família vivia extremamente bem, era uma família rica. E a mãe dela, que desde novinha sempre participou de concursos de beleza, sendo que em 1977 ela foi eleita Miss West Virginia. Então, dada essa tradição de concurso de beleza, a Patricia passou para a filha e logo cedo a JonBenét também entrou nesse mundo de concurso de beleza. A JonBenét era extremamente talentosa, além de ser muito bonita. Então foi realmente muito natural a entrada dela nesses concursos de beleza, já que a mãe gerenciava tudo, o que realmente rendeu para a JonBenét vários prêmios, várias premiações. E mesmo com aquela pouca idade, ela já era conhecida como a pequena rainha da beleza dos Estados Unidos. No Natal de 1996, a família decide passar a noite na casa de alguns amigos, festejando, e depois da ceia, eles decidem voltar para casa. Chegando em casa, as crianças já estavam dormindo no carro, então eles só pegam e colocam elas nos quartos e depois eles vão dormir. Então foi tudo normal, nada estranho aconteceu. E no dia seguinte a Patricia acorda de manhã cedo e vai verificar as crianças. Só que ela percebe que a JonBenét não tá no quarto. Então ela começa a ficar assustada e ela vê uma carta jogada assim próximo da escada. Na carta dizia que um grupo de homens tinha sequestrado a JonBenét e eles pediam uma quantia de $118 mil para devolverem a garota. Eles também falavam que eles não poderiam entrar em contato nem com a polícia, com a imprensa, com amigos, familiares, nada. E caso contrário, eles iriam matar ela. Então a Patricia mostra a carta para o John e eles decidem ligar imediatamente para a polícia. E eles informaram que a filha deles tinha sido sequestrada. Quando a polícia chegou no local, eles perceberam que não tinha nenhum sinal de entrada forçada, não tinha janelas quebradas, não tinham portas arrombadas, fechaduras quebradas. Só que a casa estava lotada de gente. Tinha amigos, parentes, tinha um pessoal da imprensa chegando também. E a polícia ela demorou muito para isolar o local e tirar aquelas pessoas de lá. Então, qualquer evidência que poderia existir, qualquer DNA que poderia existir dos sequestradores, com certeza estava contaminado por causa do fluxo de gente que tinha passado por lá. Depois de um tempo, a polícia tirou todo mundo, isolou a área e começou a ir atrás de algumas evidências. A polícia começou a analisar a carta e eles estranharam bastante porque era uma carta muito grande. Ela tinha 3 folhas, além de ter sido toda escrita à mão, o que normalmente em cartas de resgate elas são pequenas, elas dão poucas informações, justamente para a polícia não ter nenhuma pista de quem poderia ser. E isso fez com que a polícia desconfiasse ainda mais do casal. Então a polícia pediu para o John e para a Patricia escreverem diversas frases, justamente para comparar a caligrafia da carta com a deles. A caligrafia do John não tinha nada a ver com a carta, era extremamente diferente, só que o da Patricia era muito parecida. Algumas horas depois, um amigo do John, que ainda estava na casa com ele, com a polícia, deu a ideia deles fazerem uma busca dentro da casa e fora também, para ver se eles achavam alguma pista, alguma evidência, alguma coisa que ajudasse na investigação. E então eles começaram a procurar e o John foi para o porão fazer uma busca lá e ele achou uma coisa muito esquisita no final do cômodo, e quando ele chegou mais perto, ele percebeu que era o corpo da JonBenét. Por impulso, o John jogou uma coberta em cima dela, pegou a filha no colo e saiu do cômodo, perdendo qualquer tipo de evidência que poderia existir. E na autópsia da JonBenét, eles encontraram alguns vestígios de DNA debaixo das unhas dela, só que as amostras eram muito poucas para eles fazerem uma investigação mais detalhada.
e mesmo jogando no banco de dados deles, eles não acharam nenhuma correspondência. O corpo da JonBenét foi encontrado com uma corda amarrada em seu pescoço e uma fita isolante na sua boca. As suas mãos foram amarradas com um fio de nylon, só que ele não estava tão apertado, então acredita-se que ela foi amarrada depois de morta. E na autópsia foi constatado que ela tinha sofrido um abuso sexual. Então, com todas essas evidências contaminadas, tanto na casa quanto no corpo, a polícia não tinha nada assim muito concreto para ela trabalhar. E agora eu vou falar sobre algumas teorias e alguns suspeitos do caso. O primeiro suspeito foi um homem chamado Gary Oliva. Ele era um vizinho da família. E no dia seguinte ao assassinato da JonBenét, ele fez uma ligação para um amigo dele chamado Michael. E na ligação ele ficava repetindo que ele tinha ferido uma garotinha. E ele repetiu isso várias vezes até que ele desligou. E o Michael ele achou isso muito estranho, então ele foi até a polícia, falou sobre o telefonema. A polícia investigou o Gary, mas não tinha nenhuma evidência concreta contra ele. E alguns anos depois, em 2000, ele foi preso por porte de drogas. E em 2016 ele foi preso novamente por portar pornografia infantil. E também encontraram uma foto da JonBenét nas coisas dele, então ele meio que era um suspeito muito forte do caso, só que não tinha nada contra ele. E o segundo suspeito foi um homem chamado Michael, que ele confessou para um colega de trabalho dele que ele tinha sido o assassino da JonBenét. Só que 2 meses depois do assassinato da JonBenét, ele simplesmente se matou. Então surgiu a teoria que talvez ele não tenha se suicidado e sim algum comparsa dele tenha matado ele. Justamente porque ele falou para esse colega, confessou, e então eles ficaram com medo dele confessar para mais alguém, já que na carta falava que foi um grupo de homens que sequestraram a menina. Só que fora isso, nada foi encontrado do Michael, e os dois tiveram DNA testado e não era compatível com o DNA encontrado na JonBenét. E o terceiro suspeito foi um homem chamado John Mark, que ele trabalhava numa escola com crianças, e ele foi considerado suspeito só em 2006, ou seja, 10 anos depois do caso. Então ele confessou para um repórter que tinha sido ele o assassino da JonBenét, só que depois da polícia investigar, concluiu-se que ele nem estava na cidade no dia do crime, então ele só tinha uma fixação pelo caso e decidiu assumir a culpa dele, só que não era ele. E mesmo assim o DNA dele foi testado com o DNA encontrado da JonBenét e não foi encontrado compatibilidade. E outra teoria era que uma pessoa aleatória que sabia que a JonBenét morava ali e conhecia ela de alguns concursos de beleza decidisse fazer algum mal com ela. E no porão da casa da família tinha um buraco bem grande que dava acesso ao interior da casa. Então essa pessoa poderia muito bem entrar por ali e conseguir fazer mal à criança. E pensando nisso, a polícia foi investigar. A família já sabia da existência desse buraco, só que não tinha feito nada para vedar. E quando foram ver, o buraco permanecia intacto, então tinha muita poeira e teia de aranha. E se alguém tivesse passado por ali, teria que estar mais limpo ou mexido. E a última teoria, mais forte, mais plausível, foi que alguém de dentro da casa tivesse feito algum mal para ela. Essa teoria surgiu porque descobriram que a carta, o papel da carta e a caneta que foi usada para escrever a carta de resgate veio de dentro da casa. E juntamente com isso, eles também acharam um rascunho da carta de resgate também dentro da casa. E as teorias envolvendo a família foi que quem fez isso foi o irmão mais velho dela, o Burke, porque também acharam um pote com abacaxi, e dentro desse pote, em alguns abacaxis, eles acharam o DNA da JonBenét, ou seja, como se ela tivesse pegado em alguns pedaços. E a teoria fala que naquela manhã o Burke estava comendo abacaxi e a JonBenét foi e pegou, e ele se irritou e bateu nela com muita força, que ela pode ter desmaiado. E os pais, com medo do filho ser descoberto, decidiram acobertar o filho, pensando que ela já estava morta, então provavelmente terminaram de estrangular ela e colocaram ela lá no porão e inventaram toda essa história com a carta e tudo mais, o sequestro. E outra teoria foi que a mãe tivesse matado a filha porque supostamente o pai teria abusado da menina por muito tempo e a mãe descobriu e decidiu se vingar na filha e acabou estrangulando ela até o final da vida dela. E depois só acobertaram, inventaram toda a história da carta, do sequestro, enfim.
E essas são as teorias que temos sobre esse caso. Até hoje nunca foi resolvido. Não tem mais nenhum suspeito, nem novas evidências, nem novos DNAs. Então tá meio que estagnado o caso. E é isso, minha gente. Esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve. Ativa o sininho pra você não perder mais nenhum vídeo novo. Deixa o like que isso vai ajudar muito o canal a crescer. Compartilha com aquela pessoa que você sabe que também vai gostar. E é isso, até o próximo vídeo.